Eu queria que você abrisse seu coração e escutasse aquilo que Deus tem para você. As mães do Gil, ela preparou uma palavra para vocês, tá bom? Então eu queria agradecer a presença de todo mundo, de não só mães, mas os homens também estão aqui. Mas eu queria dizer que hoje quem está dominando são as mulheres. Tá bom? Tá? Boa noite a todos, a paz do Senhor, amém? Olha, eu queria dizer para vocês que antes de trazer essa palavra que Deus falou comigo, Ele tratou muito na minha vida para trazer essa palavra, muito mesmo, há um tempo já de muita tribulação, muita luta, muita dor, muito choro, muita oração, muito jejum, e então muita busca mesmo. Então, para que eu trouxesse essa palavra para vocês, foi necessário tudo isso. E eu me lembro, eu não sei como que está o teu coração hoje, não sei como que você veio aqui, se você está feliz, se você está triste, se você está angustiado, se você está ansioso, se você está com o coração apertado, se você está no ponto de que acabou tudo para você, você já está na beira de um precipício. Eu não sei como que está o teu coração, mas o Espírito Santo de Deus sabe. E Ele quer cuidar de você nessa noite. E quando eu estava passando por alguns momentos muito difíceis na minha vida, vivendo realmente uma batalha, eu procurei o pastor e a Crícia, e eu falei para ele assim, mas por que está acontecendo tudo isso? Né? Conversando com eles, e ele virou para mim e deu risada. Ele falou assim para mim, mas se tivesse tudo bem, alguma coisa estaria estranha. Se tiver tudo ruim, tudo dando errado, as coisas tudo turbulentas na tua vida, é porque você está indo pelo caminho certo. Realmente, não é fácil. A nossa vida aqui na Terra, ela realmente tem muita luta, muita dificuldade, mas em tudo nós somos vitoriosos em Cristo Jesus, que nos fortalece. Então Ele me fortaleceu e hoje eu estou aqui para trazer a palavra para vocês. Eu não tinha condições de trazer, mas através do Espírito Santo de Deus eu posso estar falando para vocês. Eu gostaria de pôr uma música. Você põe aí para mim, falando. E ela é uma oração, essa música. Faça essa oração do fundo do seu coração. Aplauda o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. As coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Estou sentindo, meu coração
das suas lutas. Aleluia. Eu te amo, Espírito Santo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Tu sabes, Senhor, meu coração está ferido, mas meu clamor está subindo. Subindo. Aleluia. É tão bom saber que a gente não está sozinho, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até a sua dor, né? Até as suas tribulações cooperam. Eu queria, assim, só para a gente fazer uma coisa diferente, não é do costume do pastor, e é umas coisas diferentes, que coisa de mulher é tudo mais assim, né? Cheia de lacinho, de frufru, de coisinhas assim, né? Então, nós vamos fazer uma coisinha diferente. Eu queria que todo mundo que tivesse a Bíblia ficasse de pé, com a Bíblia na mão, com a sua espada. Dá uma olhada pro teu colega que não está com a Bíblia, se ele não tivesse, dá uma Bíblia de presente depois para ele, tá? E as outras pessoas, só isso de gente que está com a Bíblia? Cadê a Bíblia? Levanta a Bíblia, assim, todo mundo. Cadê as Bíblias, gente? Ah, tá. Tem umas Bíblias mais... Fica de pé, com a Bíblia na mão. Só os visitantes não precisa, tá? Os visitantes podem só curtir aí, tá? Isso. Então, nós vamos fazer o diabo passar uma raivinha agora, tá bom? Vocês vão segurar a Bíblia na mão e vão repetir o que eu vou falar, mas repetir de coração, repetir forte. Não é assim. Tá? Eu vou falar forte. Todo mundo com a Bíblia na mão, cadê? Ninguém tem vergonha de carregar a Bíblia não, né? Então tá bom. Então, próximo domingo, todo mundo com a Bíblia. Mesmo que a gente tenha muita tecnologia aqui, é bom estar com a Bíblia na mão. Então o pastor fala, abre lá em tal. Você vai falar, nossa, onde é isso? Existe isso, está até colado na tua Bíblia, né? Então vamos lá. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje, eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu, audaciosamente, confesso que a minha mente está alerta e o meu coração está receptivo e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva palavra de Deus. Agora é profético para você. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca. 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 No nome de Jesus. Amém. Pode sentar. É só para fazer uma coisa diferente. Vamos orar então. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra, que ela é sempre viva, sempre eficaz, ó Deus. Pai, eu te agradeço por cada vida que está aqui,
que o Teu Espírito Santo conduziu a cada um de nós para estarmos neste local hoje, ó Pai. Recebe a nossa oração, recebe a nossa adoração, recebe, Senhor Jesus, o nosso culto. Neste momento, ó Pai, que o Senhor possa estar falando nos corações, abençoe os nossos visitantes, abençoe as mães das crianças do Gil, que elas também possam ser tocadas, os pais, todos que estão aqui, que estão sedentos pela Tua palavra, que querem Te conhecer, que tudo que for falado aqui, ó Deus, sirva para preencher os buracos, as lacunas dos corações feridos, ó Deus. Que a Tua palavra, Senhor Jesus, traga cura nessa noite, que a Tua palavra, Senhor, traga renovo, que a Tua palavra, Senhor, traga força para aqueles que estão cansados, e que a Tua palavra, Senhor Jesus, seja um bálsamo que cure nessa noite, ó Deus. Eu Te agradeço, ó Pai, porque eu sei que o Senhor cuidou de cada detalhe desse momento, e eu sei que vai ser especial na vida de cada um. Eu Te agradeço em nome de Jesus, amém. Bom, gente, das outras vezes que eu vim falar aqui, que eu tive a oportunidade de falar aqui, que o pastor é meio doido e dá a palavra para mim, eu falei sobre a história de Ruth, eu não sei quem estava presente aqui que vai se lembrar, e depois eu falei sobre a história de Babete. E hoje eu não podia deixar de falar sobre a história de uma mulher. Não que eu seja muito feminista, eu não sou, mas é que quase não se fala das histórias das mulheres na Bíblia, e eu sou fã dessa mulher. Então eu não sei, quem aqui já ouviu falar na história da Rainha Esther? Quer dizer, quem nunca ouviu falar da história de Esther na Bíblia? Ixi, mas ouviram ou não ouviram? Quem já ouviu falar da história de Esther? Então tá. Então quem não ouviu vai conhecer a história da Rainha Esther. Vamos deixar a Bíblia aberta lá no livro de Esther? Então eu vou contar para vocês, fazer um resuminho meio histórico assim, para a gente entender como que foi a história de Esther. Esther é o segundo livro da Bíblia que leva o nome de uma mulher. E essa história se dá num lugar chamado Suzã, uma cidadela, onde havia um rei de nome Assuero, que ele dominava sobre 127 províncias. Então ele era um rei muito famoso, muito bem sucedido, muito rico, e ele governava nessa cidadela. E teve um certo dia que ele resolveu fazer um banquete. Ele quis festejar com o pessoal do seu reino, e ele deu uma festa no palácio. E aí ele fez um banquete com toda a pompa, com todas as coisas bonitas do rei, muita bebida, muita comida. E aí ele pediu, no meio da festa, ele pediu para que os seus súditos chamassem a rainha dele, que era a rainha Vasti, que era o nome da rainha do rei. Ela não estava presente. Ao mesmo tempo que ele estava dando essa festa, ela estava dando um banquete para as mulheres. E aí ele pediu para que Vasti se apresentasse diante dele, né? Porque naquela época tinha toda uma formalidade, né, em relação ao marido, à esposa, e principalmente na época dos reis. Então ele pediu para que ela se apresentasse. E aí o que aconteceu? Para a surpresa do rei, a Vasti se recusou a se apresentar diante do rei. Ela não quis se apresentar diante do rei. Ela disse que ela não iria. Aí os seus súditos chegaram e falaram para ele, olha, ela não quis vir. Ela está lá numa festinha com as amigas dela. Aí o que aconteceu? O rei ficou muito furioso, muito envergonhado por isso, e ele resolveu conversar com as pessoas que eram da confiança dele, que entendiam das leis, que entendiam, né, das normas lá do reino dele. O que ele fazia com Vasti? Aí o pessoal deu a sugestão para ele, falou, olha, se você não fizer alguma coisa muito grave com ela, para ela aprender, se você não der uma lição nela, todas as mulheres do reino, elas vão aprender que nem ela, vai desobedecer seus maridos. Aí a coisa vai ficar feia. Então é melhor você já repreender ela desde agora, porque senão nenhum homem mais vai ter domínio sobre a sua mulher. E assim ele fez. Ele destituiu Vasti do trono. Ele falou, olha, ela não serve, eu vou tirar a coroa dela, ela não serve mais para ser a minha rainha, apesar de toda a formosura e beleza que Vasti possuía. E aí, o legal dessa história, que começa a aparecer Esther, é que depois disso, depois que Vasti perdeu o seu trono, a sua coroa,
aconteceu o primeiro concurso de beleza da história da humanidade. Aí eles decidiram fazer um concurso de beleza. É verdade. Aí o rei e os seus servos decidiram que o rei precisava ter ele não podia ficar sozinho, ele precisava ter uma rainha. Então foi feito o primeiro concurso de beleza. O primeiro Miss Universo foi lá de Esther. Então resolveram chamar as moças, as virgens mais belas, mais bonitas, mais formosas, mais chiques de toda a província. Então, de todo lugar que ele reinava, foi chamado as moças para que elas tivessem um tratamento especial, para que elas fossem apresentadas ao rei. E assim foi feito. Cada moça de cada lugar veio para que fosse ficar num spa. Elas ficaram durante 1 ano num spa de beleza. Ah, que legal, gente, na Bíblia já tinha spa da beleza. Aí elas foram tudo para esse spa do rei. A mulherada tudo sendo tratada de L'Oréal Paris, Victoria's Secret e não sei o quê, e unha, depilação, cabelo, tudo aquelas coisas que a gente quase não gosta. E aí elas foram. E uma dessas moças, e dentro do reinado, aí que começa a história de Esther, havia um judeu chamado Mardoqueu, que vivia em Suzã, que ele foi trazido de Jerusalém como escravo, como cativo, né? Ele era judeu. E esse cara, esse Mardoqueu, que vocês vão ouvir falar bastante hoje, não esquece o nome dele, é meio feio, mas é Mardoqueu. Ele tinha uma sobrinha, que ela era órfã de pai e mãe. Então ela não tinha pai nem mãe, era sobrinha dele, e ele a adotou, ele era o seu tutor. Ela era uma jovem muito bonita, muito formosa, né, de aparência muito boa, e ela foi participar desse concurso de beleza. Ela foi para esse spa, ela foi escolhida para ir também. Quando ela chegou no spa, tinha um homem que chamava Hegai. Acho que é Hegai, sei lá, vou falar Hegai. Ele era um olheiro, sabe aqueles homens que procuram as modelos nos lugares? Hoje em dia seria assim. Então o Hegai era o olheiro do rei. Então ele separava as moças bonitas. E ele, quando ele olhou para Esther, na verdade o nome dela não era Esther, era Radassa, né? O seu nome judeu, e Esther era seu nome hebraico. Até de nome a coitada teve que mudar, né? De tão diferente, estrangeira que ela era. Aí ele olhou para ela e falou assim: essa menina é diferente, essa menina é especial. Então ela teve graça diante dos olhos de Hegai. E aí ele falou para as servas dele que cuidavam das moças: essa moça aqui, vocês dão um lugar especial para ela. Vocês colocam ela numa suíte com banheira, e vocês dão os creme mais gostoso, lá, mais cheiroso, de morango, de não sei o quê, vocês dão um tratamento especial para ela. Então tudo que tinha de melhor foi dado para Esther, porque ela alcançou graça perante os olhos de Hegai, né? Aí eles foram, arrumaram o melhor lugar para ela, e ela, que na verdade era uma menina que tinha tudo para ser uma coitada, né? Ela era uma menina que tinha tudo para ser rejeitada, porque ela era órfã, porque ela era estrangeira, ela estava num lugar diferente, com pessoas diferentes, o seu nome era diferente, tudo para ela era mais difícil. Apesar da beleza dela, todas as outras moças ali também eram muito bonitas. Ela veio do cativeiro, ela veio de Jerusalém com muitas marcas. E aí, trazendo para a nossa vida, talvez, durante toda a nossa vida, nós carregamos muitas marcas. Assim como Esther, nós também carregamos muitas marcas. Nós carregamos abandono, nós carregamos desprezo, nós carregamos traumas, nós carregamos marcas do passado que interferem na nossa vivência até hoje. E Esther podia ter utilizado tudo isso como forma de defesa, como uma muleta, para ela ser uma coitadinha. Mas ela fez diferente. Então, mesmo que você hoje tenha coisas que te machuquem, traumas e abandonos e sentimentos e marcas do seu passado, que não deixam você olhar para frente ou andar para frente, que você aprenda com Esther nessa noite, a deixar de lado o seu passado, a ter a ousadia de seguir em frente e de acreditar que o seu futuro pode ser mudado, assim como foi o de Esther. Então é uma primeira lição que a gente pode tirar de Esther. Eu queria falar para vocês também uma curiosidade desse livro, que nesse livro, depois eu queria que vocês lessem, ele tem 10 capítulos só, ele é bem curtinho,
Não se fala de Deus, de muitas coisas. Deus, o nome de Deus não é falado nesse livro. Só que o poder de Deus, o mover e o agir de Deus é tão profundo nesse livro, gente, que para mim que é um dos livros onde mais Deus demonstrou o seu poder. Deus demonstrou um amor muito grande por eles. Deus demonstrou uma certa ironia maravilhosa. Deus foi demais nesse livro. É muito legal essa história. Vocês vão ouvir, vocês vão gostar. Então vamos lá para eu não perder. Esther, ela teve uma postura de mulher cristã. Ela teve uma postura realmente de rainha. Ela não era rainha ainda, mas ela teve. O Mordecai falou para ela assim, olha, você vai entrar lá dentro, Mardoqueu, o Mardoqueu, vai me ajudando aí, hein, quem estiver prestando atenção. É um nome muito estranho. Então o Mardoqueu falou para ela assim, Esther, você não vai falar nada para ninguém lá dentro que você é estrangeira, que você é judia. Você não vai falar para aquelas pessoas de onde você veio, quem você é. Você vai ficar quietinha. Você vai seguir as ordens do Hegai, que foi o cara que gostou de você. E você fique quieta, não peça nada, não fale nada. E assim Esther ficou. Você já imaginou você ficar dentro de um spa, igual a gente dentro de um cabeleireiro, sem poder fofocar da vida dos outros? Imagina a fofoca que era naquele spa. E imagina a inveja das outras. Ai, você tá linda. Ai, tá nada, tá horrível. Ela, o cabelo dela. Ai, você veio da onde? Você. Imagina, porque mulher é sempre mulher. Imagina o converseiro que não era naquele spa. E Esther não podia contar. Ela não podia se fazer nem de coitada. Então eu sou. Ela não podia falar nada. Ela não abriu a boca. Ela simplesmente obedeceu. Será que a gente consegue ter essa virtude que Esther teve? De ficar quieta, de não reclamar, de não murmurar, de não abrir a nossa boca, de simplesmente obedecer e resolver esperar que Deus tem o melhor para nós? Será que nós temos essa postura? Ou será que a gente só fala, justifica, argumenta, a culpa é dele, a culpa é dela, a culpa é do pastor, a culpa é de não sei quem, a culpa, eu sou uma coitada, ai, olha, nada deu certo para mim, olha, sim. Que a gente, é a nossa tendência. Esther não foi assim. Esther obedeceu, Esther ficou quieta, calada, ela não abriu a sua boca. E durante os dias, o Mardoqueu passava lá em frente do spa para saber. Ele cuidava muito de Esther, mesmo de longe, ele passava todos os dias para saber como ela estava. E aí começou, né, as moças, depois de um ano, imagina, hein, a gente ficar um ano cheia de creme, de óleo, de coisa para o cabelo, de ampolas daqueles tazos, aqueles cabelos lindos, aquelas roupas maravilhosas. Aí elas chegaram no momento que elas tinham que ir lá se apresentar para o rei. Aí foi, e era uma moça mais linda do que a outra. E elas passaram, imagina, o rei ele teve que passar por todas as moças e tal, até que chegou o dia da Esther se apresentar. E antes, de um detalhe, antes das moças se apresentarem, elas podiam pedir o que elas quisessem pro Hegai. Elas podiam pedir, pede aí o que vocês querem. Cada uma pediu uma coisa, eu quero uma roupa preta, eu quero não sei o quê, eu quero não sei o quê. Esther não pediu nada. Esther simplesmente, os conselhos que ele tinha dado para ela só pediu aquilo. Aquilo ele deu um conselho para ela, provavelmente deve ter sido em relação à postura, alguma coisa, alguma fala, não sei. Aí já é um parênteses mesmo, não sei o que ele falou para ela. Mas sei que ela não pediu nada. A gente tem mania de pedir, né? Tudo a gente pede, nada tá bom, né? Então Esther era uma mulher muito virtuosa. E quando Esther se apresentou para o rei achou graça e benevolência para com Esther mais do que todas. Vamos ler isso daqui? Está lá em Esther 2:17. Eu vou ler para vocês. Todo mundo achou? E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha no lugar de Vasti. Então Esther, ela teve graça diante dos olhos do rei. Ela era bonita? Ela era bonita, mas ela tinha algo mais. Ela tinha uma postura diferente, ela era uma pessoa diferente, ela tinha uma gotinha de óleo a mais do Espírito Santo de Deus. Ela tinha algo mais, ela tinha algo que a diferenciava das outras pessoas. Ela tinha algo
que era um favor de Deus, ela era favorecida de Deus. Deus a amava e Deus tinha derramado esse favor na vida dela. Será que nós temos experimentado desse favor de Deus? Será que nós temos tido algo a mais de Deus? Será que nós somos pessoas diferentes? Ou será que nós somos tão iguais às pessoas que não são cristãs, que as pessoas quando olham para a gente não conseguem ver nenhuma diferença? As pessoas já olharam para você e já falaram, nossa, parece que você está diferente. Parece que você é diferente. Tem uma coisa estranha em você. Né? O pessoal aqui, depois que passou pelo retiro, isso está esquisito. É um negócio estranho. Você não é mais o mesmo, você está diferente. Alguém já olhou para você e já falou isso? Ou faz tempo que alguém não fala isso para você? Ou você está tão igual às pessoas do mundo, as suas atitudes estão tão iguais, o seu namoro está tão igual ao namoro do mundo, as suas amizades, o seu comportamento, que você não tem diferença. Que as pessoas não conseguem enxergar em você o favor de Deus. Porque é algo que você, apesar de não fazer merecimento, nem não ter merecimento, é um comportamento de obediência, de mudança de vida, de aproximação de Deus, de ouvir a voz de Deus, de ser diferente, de andar com Deus. Você tem algo especial para oferecer? Você é diferente? As pessoas se aproximam de você e dizem que você tem algo diferente. As pessoas buscam a sua ajuda, a sua oração, os seus conselhos. Ou não? Passado tudo isso, a coroação de Esther, tudo, ela virou rainha, linda, maravilhosa, ganhou as roupas da realeza, papapá. Aconteceu uma situação seguinte, que Mardoqueu, ele descobriu que tinham 2 homens que estavam planejando tramar alguma coisa contra o rei. Mardoqueu descobriu isso, que eles estavam conspirando contra o rei, e ele contou para Esther. Foi lá e falou para Esther. E a Esther contou para o rei antes que isso acontecesse. Eles estavam armando, fazendo uma armadilha para pegar o rei. E após essa descoberta, o rei mandou que eles fossem enforcados. E tudo isso que acontecia no reinado do Assuero era registrado nos livros reais. Então esse episódio que Mardoqueu descobriu e contou para Esther e poupou a vida do rei foi anotado no registro real. E pronto, e passou essa cena. Vamos para a cena 3. Existia também um homem lá em Suzã, que era um homem da confiança do rei, porém que ele era um homem mau, é um homem traiçoeiro, um homem que tinha o seu coração cheio da síndrome de Lúcifer. O nome dele era Amã. Porém, o rei o tinha por perto, ele fazia coisas para o rei. E quando ele passava, como ele tinha muita confiança do rei, usava um anel que o rei tinha dado para ele passava nos lugares e as pessoas se reverenciavam, curvavam, batiam continência, sei lá como que eles faziam. Mas eles respeitavam esse homem, que era um homem muito mau, muito vaidoso, um homem muito cheio de si. Menos Mardoqueu. Mardoqueu era judeu e ele não se prostrava ele só se prostrava diante do rei dos reis, né? Ele não se prostrava diante de Amã. E Amã, toda vez que ele não fazia esse gesto, ele ficava enfurecido, nervoso, com ódio, e foi crescendo o ódio de Mardoqueu. E por causa disso, ele também ficou com ódio dos judeus. E ele queria dar um jeito de mandar matar todo mundo, Mardoqueu e os judeus. Então ele pegou, e como ele fazia algumas coisas para o rei, ele tomava algumas decisões para o rei, e ele resolveu assinar um decreto lá, umas cartas que diziam que os judeus, eles eram pessoas que não se prostravam, que eles estavam com sentimento de divisão. Inventou uma história bem típica de quem tem essa síndrome de Lúcifer, causa confusão e divisão. Né? Vocês devem conhecer muita gente assim. Então, a pessoa invejosa, né? A pessoa que quer o lugar do outro, né? Na verdade, o que ele visava era o lugar do rei. Então, ele tramou isso, ele fez isso para que todos os judeus fossem destruídos. Então, o que começou a acontecer? Houve esse decreto, né, essa lei, onde todos os judeus, a partir daquele momento, seriam perseguidos, seriam mortos, seriam oprimidos, seriam destruídos, desde velhos, crianças, mulheres, todo mundo. Aí começou que esse bochicho teve uma maior confusão lá no reinado de Suzã. Maior bafão lá. Todo mundo virou o maior bochicho.
Aí, o que aconteceu? Vamos lá em Esther 4, para vocês não dormir. E vamos ler. Acharam aí? Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu seus vestidos e vestiu-se de um saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em saco de cinza. Então, houve um clamor da parte dos judeus, porque eles estavam sendo perseguidos, né, porque eles estavam passando por uma grande tribulação. Só acontecia lá na época deles, né, com a gente aqui não acontece, né? Tribulação, perseguição, tristeza, opressão, traição, só acontece com eles, né? E aí, só que assim, a reação deles foi diferente da nossa. Eu acredito que, a partir de hoje, nós vamos mudar nossa postura com o exemplo de Esther. Mas o exemplo deles, quando veio a tribulação sobre eles, eles caíram em pranto, eles oraram e jejuaram. E começou um grande clamor. Esther ficou sabendo de tudo isso e ficou muito triste. E Mardoqueu pediu para Esther que ela intercedesse por eles perante o rei, porque só Esther poderia ajudá-los naquele momento, que eles estavam todos de luto, chorando muito, porque eles seriam mortos. Era o fim, estava com data marcada para eles morrerem. Então, às vezes tem muita gente aqui que está com data marcada para morrer muita coisa na sua vida, ou nas suas coisas. Tem muita gente aqui que já está no fim da linha, não tem mais solução, não tem mais o que fazer, não sabe mais o que fazer, está com data marcada para perder tudo. E aí, Esther respondeu para ele assim, mas Mardoqueu, eu não posso entrar na presença do rei. Quem entra na presença do rei sem ser chamado, morre. E faz mais de 30 dias que o rei não me chama. Como que eu vou? Eu não posso ir. A desculpinha dela. Eu não posso ir. O que eu vou fazer? Eu não sou chamada faz 30 dias. Aí, Mardoqueu dá uma grande lição. Ele fala assim para ela, bom, Esther, não pensa você, que você sendo rainha, que o rei não vai descobrir que você é judia, que você não vai morrer. Não pensa você, que se você não fizer nada, não vai vir ajuda dos céus, não vai vir ajuda de algum lugar. Socorro e livramento virá de outra parte. Se você não ajudar, não tem nada não. Eu creio, olha a ousadia de Mardoqueu, ele creu que socorro viria de algum lugar. E que ela então pereceria. Então, e nós, o que nós temos feito para Deus? Nós temos honrado a posição que Ele nos colocou? Seja na sociedade, seja dentro da igreja, seja na escola, seja no namoro, seja em todas as oportunidades, seja no seu emprego. Será que nós temos honrado o posto ou a posição que Deus nos colocou? Será que nós temos sido ousados? Será que nós temos obedecido? Como nós temos nos comportado diante das más notícias, diante das rodinhas das pessoas que falam palavrão, que contam piada suja, que falam mal dos crentes, que cantam músicas, que só falam coisas de sexo? Como será que a gente tem se comportado? Será que a gente tem sentido vergonha de falar que a gente é crente? Eu não posso falar. Se eu falar, eu perco a amizade, né? Vou falar? Eu vou rir, né? Que legal essa piada. Como será que a gente tem se comportado? Como têm sido as nossas atitudes? O nosso testemunho através das nossas ações? As nossas roupas, as nossas posturas, as nossas palavras? Ou nós temos tirado férias? Eu não vou fazer mais nada não, o pastor é muito chato. Ele pede muita coisa. É terça, é quinta, é quarta, é sábado, é negócio de casal, é domingo de manhã que eu vou dormir, ele quer que venha na escola bíblica, ele quer que ensaia. É muita coisa. Eu não aguento, preciso de umas férias de povo da igreja. Eu vou só de domingo. Oxe, eu tenho que ter meu lazer, eu tenho que ter minha vida, eu tenho que fazer minhas coisas. Eu não tenho que ficar indo orar na casa na quarta-feira. Eu vou assistir minha novela. Nossa, o pastor também pede demais, tá bom, só de domingo.
Eu tenho minha vida, eu não vou negócio de curso de casar, tá fora, sábado à noite, dia de eu ir comer minha pizza. Não pense você, querido, que você está magoando o pastor quando você fala não para ele, ou quando você fala para ele que vai e não vai, quando você está defraudando ele. Você está magoando o Espírito Santo. E não pense você que você é insubstituível. Cada um de vocês, cada um de nós, não somos únicos. O Serginho é único, o Paulinho é único, a Dona Emília, todo mundo, cada um é único diante de Deus. Você é você diante de Deus. Você é especial diante de Deus. Você tem um lugar especial. Não pense você que se você não quiser fazer, a obra vai ficar parada, o negócio vai parar, nós vamos fechar a porta aqui, não vai ter mais nada. Já teve vez de ter reunião com uma pessoa. Ele já deu curso de casais para 2 pessoas. Não pensa você que a obra vai parar. De ajuda e socorro vai vir de algum lugar. Não pensa você que você vindo só domingo esquentando essa cadeira aí, que aqui o projeto vai parar. Que não vai parar. Vai vir ajuda, vai vir socorro do alto. Se você não fizer, outros vão fazer. Sabe quem vai fazer? Quem estiver disponível. Deus se agrada de pessoas que estão disponíveis. Faz quanto tempo que você não faz nada aqui na igreja? Que você só vem aqui, esquenta o banco e vai embora? Faz quanto tempo que você não ajuda? Mas o que eu faço? Não sei, qualquer coisa. Limpa o chão. A Angélica e o Alex estão cansados já. Ninguém nunca se prontificou para ajudar eles a revezar. Mas o que eu vou fazer? Não sei, faz qualquer coisa. Fala com o pastor, deve ter um monte de coisa aqui para fazer. Não sei. Tem muita coisa para ser feita. Você precisa... mas eu não gosto, eu queria cantar. Eu adoro cantar. Mas eu queria cantar sozinha. Eu queria fazer um solo na igreja. Sabe, assim, com muitas luzes em cima de mim. Porque eu nasci para brilhar, né? Aquelas pessoas... eu preciso fazer um teatro. Mas eu tenho que ser a artista principal. Senão eu não vou participar. Eu vou, mas o pastor tem que me colocar para lá na frente. Porque as pessoas precisam me ver. Como que eu vou lá? Eu vou lá limpar o chão? Eu vou lá cuidar das crianças? Eu vou lá distribuir panfleto? Eu não. Então, você vira, né, para Mardoqueu e fala, então, eu não posso. Eu vou perder minha cabeça. Qual tem sido a sua desculpa? Qual tem sido o seu medo? Qual tem sido a sua justificativa? Você está cansado? Os que confiam no Senhor renovam-se as suas forças. Eles não se cansam. É Deus que renova. Todo mundo está cansado, todo mundo está com sono, todo mundo está cheio de coisas para fazer. Esther também deu uma justificativa, mas Mardoqueu deu uma resposta para ela. E o recado do Espírito Santo de Deus, que é representado pela figura de Mardoqueu, é o seguinte para nós, que estamos representados pela figura da Esther. Que nós temos que fazer. Que se nós não estivermos disponíveis, alguém vai estar disponível. Alguém vai fazer por você. E a nossa postura deve ser, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui. Eu acredito que cada um de nós tem um dom, tem um talento, tem alguma coisa que pode ser usada aqui dentro. Qualquer coisa você pode fazer, você tem feito pouco. E eu sei que o Espírito Santo está incomodando a sua vida aí na cadeira, que você está fazendo muito pouco ou nada. E que você só está vindo de domingo, e não é o suficiente. O projeto é muito mais que isso. O projeto é terça e quinta. A igreja é muito maior de terça e quinta do que de domingo. Tem 120 pessoas aqui que precisam de ajuda. Eles servem lanche, eles fazem recheio, eles fazem um monte de coisa. Tudo Alex, Angélica, a Crícia, quem? A Marisa, as mesmas pessoas. E isso inclui para mim também essa palavra, viu, gente? Eu não estou falando para vocês, eu estou falando o que o Espírito Santo tem incomodado. E nós falamos isso na quarta-feira muito. Deus incomodou muito as mulheres em relação a isso. Foi um desabafo da pastora. E eu já tinha até preparado a palavra. É um mesmo Espírito que testifica o que Ele quer mesmo. Hoje o pastor falou assim, que existem frutos maduros para serem colhidos, mas a igreja não aparece. Mas será que é só a fachada que tem que aparecer? Ou é a sua vida que tem que aparecer? Ou é você que tem que falar que você é de uma comunidade, que você veste a camisa, que você participa?
Será que é só a fachada que está fazendo essa diferença das pessoas não entrarem aqui dentro? Ou será que é a sua vida? Será que é você? Será que é o que você fala? Será que é o que você, como você age? Será que é o seu comprometimento com Deus? Então, depois disso, né, o Espírito Santo incomodou a vida de Esther e falou o seguinte. Vamos lá, versículo 4, de 15 a 17. Todo mundo acordado? Amém? Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharam em Suzã e jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo que Esther lhe ordenou. Gente, o jejum, a oração, né, combinada com o jejum, faz um estrago, vocês não têm noção. Vocês vão ver o estrago que foi feito aqui. Vocês não têm noção do poder da oração combinada com o jejum. A oração por si só tem muito poder, mas o jejum combinado com a oração realmente é para quem é forte mesmo, é para quem tem causas impossíveis. Se você tem causas impossíveis, jejue e ore. Quem aqui nessa noite tem causas impossíveis? Causas impossíveis. Quem aqui ama pessoas que estão perdidas, que estão totalmente longe da graça de Deus? Quem aqui ama essas pessoas? Quem aqui tem chorado, derramado lágrimas por essas pessoas para que elas não pereçam? Deus não rejeita um coração contrito. Deus não rejeita a lágrima de um jejum, de uma oração. É impossível que essa pessoa que você ama pereça, vá para o inferno. É impossível que a sua causa não dê certo, que você não tenha vitória depois que você jejuar e orar. É impossível isso. Não existe isso para Deus. O jejum e a oração têm muita força. E se você não sabe, tem dúvidas como jejuar e como orar, procura o pastor e a Cris, eles vão te explicar. Se você arder no seu coração que você precisa, que você tem algumas coisas impossíveis, chore, ore, jejue e vem depois aqui contar para nós, tá? O que aconteceu. Porque eu tenho certeza que tem gente que vai fazer isso e que vai vir aqui na frente contar. Amém? Eu creio. Existe um grande mistério nos nossos sofrimentos. Eu aprendi isso esses dias. Existe um mistério muito grande nos nossos sofrimentos, nas nossas mágoas, nas nossas tribulações, nas nossas perdas. Eu tenho convivido com pessoas que têm passado por isso, que têm passado por muitas dores, muitas perdas, muito sofrimento, muita mágoa. Existe um mistério em tudo isso. A palavra de Deus nos garante que à medida com que nós somos consolados, com a consolação que nós somos consolados, nós iremos consolar. Então existe um mistério nisso. Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por isso? Mas por que justo eu fui perder isso? Ou foi acontecer isso comigo? Porque a mesma consolação com que você é consolado, você vai consolar, querido. E se você ainda não descobriu qual é o seu ministério dentro da igreja cristã, dentro do ministério de Jesus, começa pela sua dor. É na sua dor que vai começar o teu ministério. É onde Deus vai te tratar mais profundamente. É na tua ferida, é onde que dói o teu calo aí. É onde você tem mais dificuldade, é na tua tribulação que você está vivendo. É onde você vai ser consolado e onde você vai ser curado. É onde você vai ajudar outras pessoas a saírem desse buraco e a virem para Cristo. Esse é o seu ministério. É um mistério muito grande. Mas se nós começarmos a pensar e entender por que nós estamos passando por tanta tribulação, por tanta dor, por tanto sofrimento, por tantos problemas, é que nós vamos entender qual é o verdadeiro propósito que Deus tem para nós. E sabe como que você vai se aprofundar nisso? Através do jejum e da oração. E foi o que o povo fez. Esther jejuou e orou juntamente com seu povo, e eles levantaram um clamor, e assim como na oração de Salomão, eles fizeram. E Deus falou com eles, né? A oração de Salomão diz assim, nós estudamos isso na quarta-feira. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
se arrepender, orar e me buscar. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. É Deus falando conosco. Se nós nos arrependermos, se nós orarmos e se nós buscarmos, mas de coração, de verdade, não é uma oraçãozinha mequetrefe, não. Não é uma oraçãozinha, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Não é esse tipo de coisa, não. É busca, é clamor. O pastor falou aqui, colocar diante de Deus a nossa oração, a nossa súplica. Os ouvidos de Deus estão neste lugar hoje. Quem crê que os ouvidos de Deus estão neste lugar hoje? Estão inclinados para ouvir a sua oração, mas você tem que falar. A sua cura começa quando você começa a falar. Eu já estou quase terminando, viu, gente? Coincidências. Esse livro de Esther é muito rico em detalhes, favores especiais de Deus, que nós devíamos denominar como Cristocidência, né? Após o 3º dia de jejum, Esther se vestiu, pôs as vestes reais, ficou linda, maravilhosa, e foi até o pátio caminhar. Ela estava andando no pátio, aí de repente, olha quem estava lá, que coincidência. Coincidência, será? O rei estava lá sentado. O rei estava lá sentado de frente para onde ela passou. Aí a hora que o rei viu ela, ele estendeu o cedro e pediu para que ela viesse para tocar. Super coincidência, foi bem na hora que ela passou. Quem será que fez ela passar bem na hora que ele estava ali? E quem fez ele chamar ela para lá, hein? Porque ele podia só ter olhado. Ah, Esther, que bonita, está ali. Ah, mas não quero falar com ela, não. Ela não podia chegar. Ela teve o favor do rei, ela veio. Nosso Deus é muito detalhista, irmãos. Ele faz as coisas nos mínimos detalhes. Quando você acha que é uma coincidência, é Deus, é a mão de Deus. E Esther foi lá e tocou. E ele perguntou o que ela queria. Aí ela falou assim: ai, rei, se for da tua vontade, se for do teu agrado, eu gostaria de preparar um banquete para o senhor, né, para o meu rei, e para o seu servo Amã. Aí o rei, imediatamente, claro, Esther, vamos, pode preparar. E ele pediu para que os servos dele trouxessem Amã. Aí eles convidaram Amã, né, e falaram: olha, a minha rainha quer preparar um banquete para você. E o Amã ficou todo orgulhoso, todo cheio de si. Nossa, a rainha vai fazer um banquete para mim, só para mim. Nossa, eu sou o cara. Eu vou jantar com a rainha. Nossa, eu sou demais, eu me amo. Aí ele passou por Mardoqueu e pelo pessoal, todo mundo, né? Oh, Amã vai jantar com a rainha, menos Mardoqueu. Aquela atitude de Mardoqueu irritava tanto Amã, ele ficou com tanto ódio que ele chegou na casa dele e falou para os amigos dele, para a mulher dele, que ele queria dar um jeito de matar o Mardoqueu. E aí a mulher dele, mulher tem sempre um palpite bom, né? Mulher sempre palpiteira, principalmente aquelas que não estão de acordo com a vontade de Deus, sempre tem uma palavra de maldição para falar para o marido, né? Aí ela vira e fala: por que você não constrói uma forca bem grande, bem alta, para você enforcar Mardoqueu e vai lá falar com o rei? E ele amou a ideia. Ele: nossa, minha mulher é fera, ela teve uma ideia, eu vou fazer isso mesmo. E mandou fazer imediatamente uma forca. E a abençoada da mulher ajudou, né? E aí, olha o detalhe de Deus. Olha como que Deus é incrível. Naquela mesma noite que ele estava preparando a forca para o Mardoqueu, o rei perdeu o sono. Quem será que fez o rei perder o sono? O rei virava para lá, virava para cá e não conseguia dormir. O rei perdeu o sono. Aí o rei mandou trazer os livros. Ah, eu vou ler as histórias aqui do meu reino, quero me recordar, né? Deu um momento nostálgico no rei. Aí ele quis ver os livros reais. Ele lendo os livros reais, ele viu a história de Mardoqueu, quando Mardoqueu ficou sabendo que aqueles caras lá queriam matar ele, lembra no início? E que ele contou para Esther, e Esther contou para o rei, e aí ele leu aquilo, aí ele virou para o servo dele e falou o seguinte: o que foi feito por Mardoqueu? Porque ele poupou a minha vida, o que foi feito em honra a Mardoqueu? Aí o servo virou para ele e falou: ai, meu rei, nada, ficou por isso mesmo, sem esperança e cansados. Talvez nós estamos nessa condição hoje. Talvez essa seja a nossa realidade diante dos reis dos reis.
E nessa noite, assim como Esther fez, nós também vamos fazer diante do rei. Pedir para ele aquilo que tem nos afligido, aquilo que ele quer, que ele há de fazer na nossa vida. O rei perguntou para ela assim: nossa, mas quem que é teu opressor? Onde que está ele? Aí ela: ele é o meu opressor, ele é mau, ele tem tentado contra o rei desde o princípio. Este homem é quem tem perseguido o meu povo. Ele, Amã, o rei. Imagina a cara do rei. A hora que olhou para a cara de Amã, imagina a cara de Amã. Acho que ele queria enfiar a cabeça, ele queria sair correndo. O rei se enfureceu tanto e foi para o jardim. Ele ficou tão nervoso que acho que ele ia dar um murro na cara de Amã naquela hora. Ele saiu para o jardim para respirar. E nisso Amã caiu em cima da rainha, se prostrou em cima dela: pelo amor de Deus, me perdoa, me ajuda, tenha misericórdia de mim, interceda por mim em favor do rei. A hora que o rei voltou para a sala, ele viu Amã naquela posição ridícula, pedindo perdão para Esther. Aí que ele se enfureceu mais ainda. E ele falou para os servos dele: tira esse cara daqui. Eu não posso olhar para a cara dele. Me ajuda. O que eu faço com esse cara aqui? Aí um abençoado estava lá do lado do rei. Ele mandou fazer uma forca para Mardoqueu morrer, ser enforcado. Por que o senhor não, né? Então, né? Não usa? Tá lá, novinha. É isso mesmo. Ele morreu na própria forca que ele preparou para Mardoqueu. O seu inimigo, ele já está derrotado. O nosso maior inimigo já está derrotado. Né? O nosso maior inimigo, ele já está derrotado, ele já está enforcado. Não tem por que nós temermos. E os outros demais inimigos que têm tentado contra a nossa vida, eles já caem, eles vão perecer por si só. Não pela tua força, mas pela força do Rei dos Reis. E aí, olha só, depois disso, Esther pediu ao rei que revogasse o decreto onde estava marcada a destruição do povo, e assim o rei fez. No capítulo 8, 16, tem uma parte muito bonita. Vamos lá, para o finalzinho já. Estou muito atrasada? Capítulo 8, verso 16. Olha que chique. E para os judeus houve luz, alegria, gozo e honra. E para você, nessa noite, vai haver luz, alegria, gozo e honra. E olha, o mais fantástico ainda, aconteceu tudo isso e o propósito verdadeiro de Deus não chegou, foi alcançado. Sabe o que aconteceu? Olha aqui. Aqui, ó. Também, no 17. Também em toda a província, em toda a cidade, onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de folguedo. E muitos entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Quer dizer, tudo isso que você está passando, tudo isso que você está vivendo, e tudo isso que Deus vai fazer na sua vida, as pessoas vão ver e vão querer se converter, e vão querer estar junto de você, e vão querer aceitar o mesmo Deus que curou você, que cuidou de você. O mesmo Deus que você vai vir aqui na frente e falar: ó, eu orei, eu jejuei, e eu venci. As pessoas vão estar sentadas aí, vão ver e vão querer experimentar da mesma graça que você tem experimentado. As pessoas viram que Deus, o que o rei fez com os judeus, e elas se tornaram judeus também. Ah, eu vou virar judeu, porque esse povo tem luz, alegria, gozo, honra. Eu também quero ser igual a esse povo. As pessoas vão querer ser como nós, queridos. Elas não vão querer ir lá para a exposição ficar desesperada para ir. Pelo contrário, esses bancos vão estar cheios. As pessoas vão querer ficar perto de nós para saber o que nós temos, o que nós fazemos. Por que nós merecemos esse favor de Deus? Houve alegria, luz, gozo e honra. Existe isso para nós hoje. Se nós não temos vivido isso, é porque nós não temos nos posicionado. É porque nós não temos usado as armas certas. É porque a nossa Bíblia está lá empoeirada no fundo da gaveta. É porque o nosso joelho está muito branco, não tem calo nenhum. Ah, eu não sei orar. Faz aquela oração, Espírito Santo, eu não sei como orar. Intercede por mim e fica ali chorando, põe uma música. Uma hora você vai começar a falar. Uma hora você vai começar até a falar a língua estranha, você vai ver. Começa, querido, sai dessa zona de conforto. Chega lá no pastor e fala assim: quero fazer alguma coisa. O quê? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Esther e Mardoqueu pagaram o preço do jejum e da oração juntos.
foram honrados e através do favor de Deus que haviam em suas vidas, eles salvaram muitas vidas. O propósito nosso de estarmos aqui é salvarmos vidas, é pregarmos o Evangelho, é trazermos pessoas para perto de Deus. E nós estamos muito, muito voltados para os nossos problemas. E nós não temos tempo para isso. Nós somos muito coitadinhos, abandonados, esquecidos, órfãos. Nós somos como Esther. Porém, o Espírito Santo, que é representado pela figura de Mardoqueu, ele é nosso tutor. Jesus disse que ele iria, mas ele não nos deixaria sós, ele não nos deixaria órfãos. Então, o Espírito Santo está aqui, nos conduzindo, nos guiando. É Ele quem age por nós, que intercede por nós. É Ele quem vai cuidar de nós. O nosso inimigo já está derrotado. E nós precisamos orar e jejuar e interceder para que Deus nos liberte. Se a sua vida está destinada à morte, sua saúde está comprometida, seu casamento está acabado, seu filho está perdido, sua família está destruída, se você foi traído, se você foi traída, se você foi abandonado, se você teve uma perda muito grande, se os vícios dominaram sua família e você, se a sua empresa faliu, se os seus negócios vão mal, se o seu trabalho é uma droga, se você tem causas na justiça, se está tudo perdido, hoje o Rei dos Reis está aqui para assinar um decreto dizendo que acabou, que você vai estar livre e que a partir de hoje você vai viver um novo tempo. Mas não basta só eu falar aqui, não basta só você chorar aí um pouquinho, não basta só o pastor ligar para você falar, você tem que começar a viver, você tem que voltar para o caminho da graça. Vai ser difícil, mas é o melhor caminho. E a partir de hoje, vamos experimentar viver um novo tempo. Eu desafio você a estar entrando num período de batalha, de jejum, de oração, de busca de Deus, de ser útil dentro da casa de Deus, de se encontrar aqui dentro e de vestir a camisa mesmo, para que esse lugar seja diferente, seja cheio de pessoas que busquem a Deus de verdade. Nós estamos buscando um grande avivamento faz muito tempo. O grande avivamento só vai vir quando nós aprendermos o valor da oração, o valor do jejum, quando nós aprendemos o valor da confissão de pecados, quando nós confessarmos os nossos pecados, Deus vai nos curar, aí nós vamos aprender a orar, aí nós vamos aprender a jejuar, aí o avivamento vai chegar, e aí ninguém segura nós, aí essa igreja aqui vai explodir, quem crê? Amém? Então, queridos, assim como Esther, ouse diante do rei, ouse diante do Deus Altíssimo. Faça coisas que surpreendam a Deus. Haja como você nunca agiu antes. Faça algo, experimente algo na presença de Deus como você nunca experimentou. Pois os seus inimigos já estão enforcados. E muitos vão se converter através da sua vida. Nós vamos escutar uma canção agora. E que você fique à vontade, tá? Que você fique à vontade na presença de Deus. Que essa palavra realmente preencha o seu coração. Que realmente você torne a ler essa história de Esther, que ela fale com você novamente. É uma história curtinha, você vai ler rapidinho. E que nesse momento o Espírito Santo possa estar mostrando para você aquilo que você tem que abandonar, aquilo que você tem que fazer para realmente estar comprometido com Ele, para ouvir a voz dEle. Os nossos problemas embaçam as nossas vistas, tampam os nossos ouvidos para as coisas de Deus. E assim como Ele fez com Mordecai, Mardoqueu, Ele vai fazer com você. Ele vai te livrar da mão do teu inimigo. Você crê? Quem puder ficar de joelhos, quem puder ficar em atitude de oração, te pedir perdão, Senhor.
ter um coração igual ao teu. Hoje eu me arrependo do tempo em que eu não percebi que estavas comigo. Quero te pedir perdão, meu Deus, pelo tempo em que eu não fui somente teu, pela glória que eu não vi, pelas vezes em que eu me escondi da tua presença, Senhor. Eu me arrependo, eu me arrependo. Senhor, eu me arrependo, eu me arrependo.
Espírito Santo de Deus está aqui, querido. Ele quer falar com você. Ele quer te conduzir. Ele quer te guiar por uma nova estrada, por um novo tempo. Ele quer caminhar com você. Você tem entristecido o Espírito Santo de Deus. E você sabe onde você tem entristecido o Espírito Santo de Deus. Você sabe o que você tem feito que tem afastado o Espírito Santo de Deus. Peça perdão a Ele. Esteja disponível a Ele. Você vai se surpreender com aquilo que Ele tem para você. Nada, exatamente nada que o mundo oferece pode superar a alegria, o gozo, a paz, aquilo que Deus tem para a tua vida. Nada. Nenhum prazer que tem lá fora, que tem no mundo, nenhum prazer oculto, nenhum prazer revelado. Nada. As honras desse mundo, o dinheiro desse mundo, as coisas desse mundo, nada pode superar aquilo que o Espírito Santo tem para fazer na tua vida, tem para te honrar. Se posicione, querido. Nós estamos lutando sozinhos, nós estamos numa minoria aqui na igreja. Nós precisamos de você. Nós precisamos que você se posicione. Nós precisamos que você nos ajude a divulgar, a levar esse ministério para frente. Pai, eu te agradeço por cada vida aqui, Senhor. Eu te agradeço, ó Pai, por cada pessoa, ó Pai, que se dispôs a estar aqui nessa noite, muitas vezes não querendo, ó Pai, muitas vezes com seu coração triste, com seu coração em pedaços, ó Deus. Mas o seu Espírito Santo conduziu a cada um aqui. E o teu Espírito Santo, eu creio, que vai conduzir em vitórias, ó Pai, quando nós formos embora. Senhor, eu creio que a tua palavra é viva, que a tua palavra entrou no coração de muitos aqui, de todos aqui, ó Deus, e que todos foram tocados pela tua palavra, Senhor, que todos sentiram o teu toque. Se há alguém aqui que ainda não sentiu a presença do teu Espírito Santo, que ele possa sentir através de um arrepio, através de um sopro, através de um abraço, através de um cheiro, através de uma emoção, através de um sonho, de uma imagem, de alguma coisa, Senhor, que todos aqui possam sentir a presença do teu Espírito Santo, através de um abraço. Que ninguém saia daqui sem sentir a tua presença, Pai. Eu te agradeço pela tua palavra, Senhor. Te agradeço porque o Senhor derramou favor na vida de Esther, de Mardoqueu. O Senhor os livrou, ó Pai, das mãos do inimigo. E, Senhor, eu creio que essa é uma palavra profética para a vida da tua igreja. Que o Senhor está nos livrando dos nossos inimigos, os nossos maiores medos, ó Pai, as nossas maiores lutas, as nossas maiores dores, ó Pai. O Senhor está nos libertando delas, o Senhor está nos livrando, ó Deus. Chega de correr atrás do que não tem importância. Chega de derramar lágrimas para quem não merece, para as coisas que não merece, ó Pai. Senhor, chega, ó Pai, de fingir que somos crentes. Chega de fingir que nós fazemos muita coisa. Senhor, que o Senhor traga um novo tempo para a tua igreja. Que todos que estejam aqui, ó Pai, possam sair daqui abençoados, possam usufruir do teu gozo, da tua paz. Aqueles que precisam de ajuda, aqueles, ó Pai, qual o teu Espírito Santo revelou o que eles precisam fazer, que eles tenham ousadia, que eles tenham coragem de buscar ajuda através da liderança, através de amigos, ó Deus, através de oração, porque foi junto que Esther e o seu povo conseguiu a vitória, foi juntos em oração, juntos em jejum, e que as causas impossíveis que existem aqui, ó Pai, no meio dos irmãos, juntos, que nós possamos ter vitória, que nós possamos orar juntos, jejuar junto, que o Senhor abençoe a vida do pastor e da Cris, ó Pai, para que fique mais leve, ó Pai, o caminhar deles, para que eles sintam, Senhor Jesus, mais alívio, que eles sintam gozo, paz, alegria, e que pessoas os procurem, Senhor, para aliviar o trabalho deles, e que o Senhor renove as forças daqueles que estão cansados, que não saia mais a palavra estou cansado, estou desanimado, não consigo, não posso, vou desistir. Que essas palavras não saiam mais da nossa boca. Pelo contrário, Senhor, que o Senhor mude toda a história. Pai, eu creio no nome de Jesus
que muitos vão vir aqui na frente e vão testemunhar daquilo que o Senhor vai fazer de sobrenatural na vida de cada um. Eu creio que a Tua palavra não foi em vão nessa noite. Eu creio que a Tua palavra foi propícia, Senhor. Eu creio que a Tua palavra não vai voltar vazia, ó Deus. Eu creio que o Teu Espírito Santo está falando nos corações nesse exato momento. E eu creio que o Espírito Santo está curando. Um bálsamo que cura, um bálsamo, Senhor, que refrigera. Pai, eu creio no poder da Tua palavra e eu creio que o Senhor nos ama assim como o Senhor amou Esther, que o Senhor derrama o favor, assim como o Senhor derramou na vida dela, o Senhor derrama nas nossas vidas. Eu creio, Senhor Jesus, que as pessoas vão olhar para nós e vão ver a luz do Senhor refletida em nós. Senhor, que nós possamos ser homens e mulheres diferentes, que nós possamos assumir uma postura de verdadeiros cristãos, que o Senhor renove a nossa mente nessa noite, que o Senhor transforme a nossa vida verdadeiramente, Senhor. Senhor, nós te agradecemos por tudo que nós passamos e experimentamos nessa noite, ó Pai, e que nós possamos ser mais do que vencedores. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém.